seguinte. Vimos os provimentos, não foi? Agora vamos ver a vacância. Bom, quando vocês falam de vacância, vocês, na verdade, estão falando de um ato de desprovimento. Nós já falamos que o provimento, ele cria ou modifica a relação de investidura. E a vacância vem extinguir essa relação de investidura. Então, posso dizer de uma forma bem simples que a vacância é o antônimo do provimento. Em que hipóteses a vacância? Bom, nós podemos falar aqui que a vacância na demissão, que a vacância na exoneração, que a vacância na promoção, a vacância na readaptação, a vacância na aposentadoria, a vacância no falecimento e a vacância na posse em cargo inacumulável. Bom, vamos começar falando delas. Demissão e exoneração, diferenças. Meus amigos, a demissão é uma pena, é uma sanção. Então, quando o sujeito é demitido, ele perdeu o cargo porque praticou uma falta grave. E tendo praticado essa infração grave, ele é punido com a perda do cargo, demissão. A exoneração é a perda do cargo quando não há a imposição de penalidade. Costuma-se dizer assim que a demissão ela vai se dar quando se tem uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, a sentença da qual não cabe mais recurso, ou quando se tem um processo administrativo disciplinar. Tá? Então, isso vai caracterizar a demissão sempre com ampla defesa e contraditório. Tá certo? A exoneração, por sua vez, segundo a Lei 8.112, ela pode ser de ofício, a administração pública pode determinar a exoneração de ofício. Mas quando é que essa exoneração de ofício ocorre, João? Vamos lá. Ela ocorre em se tratando de cargo de confiança, a livre disposição da autoridade. Então, a autoridade vai exonerar quando bem entender, quando se tratar de cargo de confiança. Agora, quando se tratar de cargo efetivo, a exoneração de ofício ela pode se dar de duas formas. Ou ela vai ter aqui a exoneração por ausência de exercício no prazo da lei. Os senhores lembram que quando eu falei do exercício, eu disse que esse exercício deveria ocorrer no prazo de 15 dias contados da posse, tá? Sob pena de existir uma exoneração, ou então quando há a reprovação em estágio probatório. Quando há reprovação em estágio probatório. Pois bem, aí nessa situação, nós vamos ter as hipóteses de exoneração. A primeira de ofício, a segunda a pedido. Basta que a parte queira, né, o servidor queira, ele pode pedir a sua exoneração. Então, são essas circunstâncias aqui que nós acabamos tendo, tá certo? Nessa hipótese, meus caros, nós temos além da demissão e da exoneração, nós ainda vamos observar, vamos voltar aqui, a promoção e a readaptação. Por que eu estou falando de promoção e readaptação? Porque, na realidade, são formas simultâneas de provimento e vacância. Na promoção, eu teria mais ou menos isso aqui. Eu estou nesse cargo, vou ser promovido para esse outro aqui. Então, o que é que se tem? É a vacância desse e o provimento desse. A readaptação é a mesma coisa, só que a readaptação, como na hierarquia entre os cargos, teria isso aqui, a vacância desse, o provimento desse. A aposentadoria, o falecimento e a posse em cargo inacumulável, que não nos trazem qualquer tipo de confusão. Quando vocês tiverem um cargo, forem aprovados concurso público para outro cargo, esse outro cargo for, né, inacumulável, vocês vão ter que informar isso à administração e vai se entender que vocês deixaram o cargo anterior porque tomaram posse em cargo inacumulável. Então, o cargo anterior ficou vago. O novo cargo vai ser, né, provido. Alguns chegam até a dizer que também seria uma forma simultânea de provimento e vacância. Mas quem mais fala isso é a ESAF. É muito difícil que a ESAF faça concurso de vocês.
Então, o mais correto é considerar como provimento e vacância a promoção e a readaptação, tá? Forma-se no mutange de provimento e vacância. Muito bem. Normalmente, remoção, redistribuição e substituição não caem na prova do INSS. Daí nós vamos pulá-los, já que eles normalmente não caem, né, pelo menos para a prova de técnico. E aí vamos falar agora começar dos direitos, e vamos ver o primeiro direito, no artigo 40, que a norma nos traz, em relação ao vencimento. O primeiro direito trazido aqui pela Lei 8.112 para os servidores. Esse vencimento, na realidade, é a retribuição. Agora, é uma retribuição pecuniária, ou seja, uma retribuição em dinheiro, pelo exercício das atribuições do cargo, com valor fixado em lei. O valor é fixado em lei. É isso que nós vamos ter em relação ao vencimento. Tá certo? Sendo o valor fixado em lei, meus caros amigos, isso significa que o vencimento não pode ser fixado por acordo entre as partes, por negociação coletiva, nada disso. O vencimento é fixado em lei. Tomem cuidado, porque quando se faz a interpretação de qualquer norma, as palavras que a norma lança não são palavras inúteis. Todas elas têm um significado dentro daquele contexto. Se a norma diz, no artigo 40, que o vencimento é retribuição pecuniária, isso significa que o vencimento só pode ser pago em dinheiro. Eu não posso ter vencimento in natura. Lá na CLT, que se fala muito em vencimento in natura, dizendo que o empregado pode receber parte de seu salário em utilidades. Aqui, meus amigos, só se admite o recebimento em dinheiro, mas nada com valor fixado em lei. Só que além do vencimento, é possível que o servidor receba outros valores que são denominados de vantagens pecuniárias. A vantagem pecuniária está prevista em lei, embora muitas vezes o seu valor possa ser fixado por outro ato, mas ela tem que ser criada em lei. Ela tem que ser criada em lei. Essa vantagem pecuniária, ela pode incorporar os vencimentos do servidor ou pode ser meramente temporária. O adicional noturno, por exemplo, é uma vantagem pecuniária temporária. Mas por que ele é temporário? Porque assim que o servidor deixar de trabalhar naquele turno, ele deixa de receber o adicional noturno. Não importa quanto tempo ele tenha trabalhado com o adicional noturno. Se ele não faz mais jus, ele não recebe. Outras vantagens são pecuniárias. Aí é necessário que a lei incorpore essa vantagem nos vencimentos. Se a vantagem for permanente, então nessa situação nós acabamos tendo a possibilidade dela ser levada em consideração, inclusive na aposentadoria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o vencimento for somado a vantagens pecuniárias permanentes, não é qualquer vantagem pecuniária, vantagem pecuniária permanente, nós teremos a chamada remuneração. E a remuneração, então, meus caros amigos, é a soma do vencimento com vantagens pecuniárias permanentes. Isso é que é remuneração. Ocorre, meus caros, que essa remuneração ela vai ter um teto, e hoje no funcionalismo o teto é o do ministro do Supremo Tribunal Federal. Embora a Lei 8.112, tá, gente? Atenção, ela estabelece 3 tetos. Do Poder Executivo é o ministro de Estado. Do Poder Legislativo, aí é o membro da casa a que serve o servidor, ou deputado federal ou senador. E do Judiciário é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que esse dispositivo tenha sido revogado tacitamente pela Constituição. Mas se atentem, caso as organizadoras acabem por cobrar, né, uma interpretação literal da norma, que realmente a norma traz esses 3 tetos, mas o mais correto é dizer que o teto é do ministro do Supremo Tribunal Federal e é o que eu acredito que será cobrado de vocês na prova. E B, tem um piso. Qual é o piso da remuneração? O salário mínimo. Agora, gente, cuidado para não se confundirem, tá certo? A lei hoje, e há uma súmula vinculante do Supremo nesse sentido, a lei hoje nos diz que a remuneração, o valor mínimo dela, é o salário mínimo. Mas cuidado para não caírem numa casca de banana. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, se a remuneração tem o seu piso no salário mínimo, isso significa, na realidade, que o vencimento pode ser inferior ao salário mínimo. O vencimento ele pode ser inferior ao salário mínimo
Porque o que não pode ser o piso do salário mínimo é o piso da remuneração. O piso da remuneração é o salário mínimo. Quer dizer, se o vencimento for inferior ao salário mínimo, mas se houver outras vantagens pecuniárias permanentes que façam com que se transforme o valor, fique pelo menos equivalente ao salário mínimo, nessas circunstâncias, meus caros amigos, não tem problema algum. Tá certo? Nessas circunstâncias, o que se observa é que o piso foi respeitado. Agora, o piso é da remuneração. O piso não é do vencimento. Estamos conversados? Então, vamos lá. Tá? Então, o teto é do ministro supremo, o piso é o salário mínimo. Segundo o artigo 45 da lei, a remuneração, o vencimento e o provento. O que é provento, João? Provento é o valor pago ao inativo. Então, a remuneração paga ao inativo é chamada provento. Mas o que diz o artigo 45? É que a remuneração, o vencimento e o provento não serão objeto de redução. Não serão objeto de desconto. Porque, aliás, o vencimento, quando somado a vantagens pecuniárias permanentes, é irredutível. Segundo o Supremo, isso se aplica inclusive aos ocupantes de cargos de provimento em comissão. Ele é irredutível. Então, não posso ter desconto sobre a remuneração via de regra. Segundo o artigo 45, não haverá desconto sobre a remuneração, vencimento ou provento, salvo por imposição legal ou mandado judicial. Uma imposição legal é quando se fala em faltas atribuídas ao servidor. Quando as faltas forem injustificadas, nós temos aqui o desconto do dia em que ocorreu a falta. Nós também temos descontos nos atrasos, nas saídas antecipadas e também nas faltas justificadas. Olha só, nas faltas justificadas. Aqui nós teremos o desconto proporcional. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, peraí, João, você está falando alguma coisa errada. Se você diz que a falta é injustificada, porque atraso e saída antecipada, acredito que não tem problema nenhum. Mas você diz que a falta é injustificada, acaba acarretando o desconto na remuneração do servidor, mas acabou de dizer que a falta justificada também acaba trazendo esse desconto. Qual a diferença de uma para outra? Mais simples do que pode parecer. Nós temos aqui que quando se trata de falta justificada, é possível que ocorra a compensação de horário. Houve uma falta justificada no dia, o servidor durante 8 dias trabalha 1 hora a mais. Pronto, compensou. Mas se a falta é injustificada, não cabe sequer compensação. A compensação só é possível nas faltas justificadas, atrasos e saídas antecipadas. Elas devem ser compensadas até o final do mês subsequente. Tá certo? No artigo 97, que a gente vai falar na próxima aula, nós temos situações de faltas onde não há nem desconto, nem necessidade de compensação. Mas isso é próprio do artigo 97. Por enquanto aqui, sendo as faltas justificadas, salvo as do artigo 97, ou terá o desconto, ou terá a compensação. De outro lado, a norma no artigo 46 vai nos dizer o seguinte: o servidor que estiver em débito com a administração, por conta de indenização ou por conta de reposição, terá que pagar este débito e este pagamento deverá ocorrer no prazo de 30 dias. Como assim, João? É o seguinte, primeiro, o que é indenização? Indenização é um dano causado pelo servidor. O que é reposição? Reposição é quando o servidor recebe um valor que não deveria ter recebido, um valor indevido. Tanto num quanto no outro caso, o servidor tem que pagar o débito em 30 dias. Mas a norma admite o parcelamento. E atenção, tá, gente? Porque esse parcelamento, na realidade, ele deve hoje ser requerido pelo servidor. O parcelamento ele vai ser requerido pelo servidor. É o que exige a norma. Tá? Então, esse parcelamento, para deixar bem claro para todos vocês, ele simplesmente não pode ser imposto. O parcelamento, ele deve ser requerido. A parcela, hoje, mínima,
é de 10% da remuneração ou do vencimento. O que é que isso quer dizer? Que se o servidor requerer, o mínimo que terá descontado, hoje não tem mais prazo máximo, o mínimo que terá descontado sua remuneração é 10%, para cada mês ir diminuindo o débito que ele tem lá. O parcelamento, ele é feito através de descontos diretos do contra-cheque do servidor. Mas se aquela pessoa deixou de ser servidor porque ou foi demitido, ocorreu a demissão, ou ocorreu a exoneração, ou então ocorreu a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ocorreu isso daqui, ele perde o vínculo com a administração. Na verdade, Anderson, eu não tenho mais contra-cheque, se eu não tenho mais contra-cheque, eu não posso mais fazer desconto, não posso mais parcelar. Daí a lei dá um prazo maior para esse servidor pagar o débito. 60 dias para pagar o débito com a administração. Alguns não entendem isso e me perguntam, professor, que injusto. O sujeito foi demitido, exonerado, teve cassada a sua aposentadoria de disponibilidade e tem um prazo maior para quitar o débito, porque o prazo normal para o servidor é 30 dias. E ele tem 60 dias, por quê? Ele tem 60 dias porque ele não pode parcelar. Por isso o prazo que tem para pagamento é maior. 60 dias para pagar os débitos aqui indicados, tá certo? Caso o servidor receba algum valor por conta de uma decisão judicial que foi cassada, a administração recorreu contra essa decisão judicial, ela deixou de existir, o servidor também é obrigado a devolver todo o valor que recebeu por conta dessa decisão, certo? Também, gente, observa o seguinte, a remuneração e os proventos, provento é para inativo, né, mas a remuneração e os proventos, não serão objeto, olhem só, não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Peraí, João. O que é arresto, sequestro ou penhora? Você não precisa saber disso. Isso é processo civil. Mas o que vocês precisam saber é que o arresto, sequestro ou penhora são atos de contrição judicial sobre o patrimônio do devedor. O devedor, ele está em débito, logicamente, e vai pagar com seu patrimônio. A penhora, o arresto, o sequestro servem exatamente para, né, constranger o servidor a pagar o débito. O que é que eu quero falar aqui para vocês? O que eu quero falar na realidade, no arresto, no sequestro, na penhora, é que a remuneração do servidor não é objeto de arresto, sequestro ou penhora, porque se entende que ela é necessária à subsistência do servidor. Eu posso arrestar, eu posso sequestrar, eu posso penhorar bens que pertencem ao servidor, mas não a sua remuneração. Até se ele tem uma poupança, eu posso sequestrar, mas a remuneração não, porque é a subsistência dele, dignidade da pessoa humana. Só uma única ressalva, salvo quando se tratar de alimentos determinados por mandado judicial. Salvo quando se tratar de alimentos determinados por mandado judicial. Meus caros amigos, vejam só, por que essa ressalva? Porque, na realidade, se eu tenho um alimento, eu também tenho uma pessoa que depende daquilo para subsistência. Então, eu não posso proteger a subsistência de um em detrimento de outro. Já caiu numa prova dizendo o seguinte, é possível a penhora da remuneração do servidor em virtude de alimentos determinados por mandado judicial. E estava certa. Exatamente porque o mandado judicial, por alimentos, não é qualquer mandado judicial, admitirá o arresto, sequestro e a penhora. Tá certo? Da remuneração do próprio servidor. Nessas circunstâncias, o que nós então podemos observar é que fora essa situação, o arresto, o sequestro e a penhora são proibidos e, portanto, a remuneração do servidor é protegida. E uma observação que eu ia fazer. A reposição, ela ocorre por pagamento indevido. Então, meus caros amigos, se esse pagamento indevido é descoberto logo após o pagamento da folha, logo na folha seguinte, ou na folha anterior, foi feito um pagamento indevido. Nesse caso específico, não se admite o parcelamento, porque a administração não é banco. O problema é quando o pagamento indevido é feito por muito tempo e torna um montante bem alto. Quando é descoberto logo no mês subsequente ao pagamento da folha, então, aí não é possível parcelamento, ele vai ser descontado de uma só vez. Meus amigos, agora, já que falamos da remuneração do vencimento, vamos começar a falar das vantagens pecuniárias. E quando falamos de vantagens pecuniárias, nós temos que dividi-las entre indenizações, gratificações
adicionais. Há uma diferença enorme entre as indenizações para as demais. Porque o que é indenização? Se entende que a indenização, ela, na realidade, não acresce ao patrimônio de ninguém. A indenização é um retorno pago ao servidor por algum valor que ele gastou para prestar o serviço público. Se o servidor, por exemplo, vai se deslocar a serviço, ele recebe uma diária. Mas ele não está recebendo a diária para incorporar o patrimônio dele, para crescer. Não, ele está recebendo a diária porque ele gastou para prestar aquele serviço. Então também não é justo que ele tire do próprio bolso para prestar o serviço público, não é verdade? Por isso, se paga a diária, como diz o artigo 58. As indenizações, exatamente por conta disso, elas não se incorporam de jeito algum. Elas jamais se incorporam, é regra que não admite exceção. Elas jamais se incorporam. E, meus amigos, elas jamais se incorporam, o que significa que a indenização, ela jamais vai se incorporar à remuneração do servidor e, portanto, não é levada em consideração para o pagamento de outras vantagens, nem para a própria aposentadoria do servidor. Porque ela jamais vai se incorporar. Cuidado só com a interpretação contrária ao senso. Vocês podem estar se perguntando, né? Puxa, olha, João está dizendo que as indenizações jamais se incorporam, e aí é regra que não admite exceção. Se as indenizações jamais se incorporam, será que as gratificações adicionais sempre se incorporam? Não. As gratificações adicionais se incorporam nos termos da lei. Quer dizer, é a lei que vai dizer se a gratificação ou adicional vai se incorporar. Mas isso não significa que eles sempre se incorporem. Muitas vezes, quando uma determinada parte do serviço público entra em greve e vai se questionar os líderes o porquê da greve, os líderes dizem, olha, nós queremos a incorporação das vantagens, porque há vantagens, gratificações ou adicionais que não foram ainda incorporadas. São temporárias meramente. Então, o que eles querem é que aquilo se transforme de temporário em definitivo. Tá certo? As gratificações adicionais nem sempre se incorporam. Elas podem se incorporar nos termos da lei. Já as indenizações jamais se incorporam. É regra que não admite exceção. Ok? Pois bem. Agora, quando a lei nos fala das indenizações, ela nos fala de 4 indenizações. Ela diz que existe a ajuda de custo, ela diz que existe as diárias, ela fala do transporte e ela fala ainda do chamado auxílio moradia. É isso que nós temos, auxílio moradia. Nessa situação, o que se pode observar primeiro, começando pela ajuda de custo, é que a ajuda de custo é uma indenização paga ao servidor que foi deslocado no interesse da administração. O que quer dizer isso, João? Que o servidor foi deslocado de ofício. Se foi ele que pediu para ir, ele não recebe ajuda de custo. Ele foi deslocado de ofício. A administração determinou que ele se deslocasse. E ele foi deslocado para ali, naquela nova localidade, exercer domicílio permanente. Quer dizer, ele vai sem data de retorno. Não tem data certa para retornar. Ele pode ali passar 3 anos, como pode passar 15. E essa ajuda de custo serve para auxiliar nas despesas de fixação nesse novo local. Se ele vai, meus amigos, alugar um imóvel, ele, na realidade, vai ter que pagar aquela caução inicial. Não é verdade, Anderson? Você tem toda aquela caução que ele tem que dar. E para isso, o que é que ele vai fazer? Se utilizar da ajuda de custo, se houver necessidade de matrícula, você paga para o colégio novo. Então, são os valores que a administração pagará exatamente para que ele possa montar aquele lugar para viver. Por isso que administra a lei também vai nos dizer o seguinte: caso o cônjuge do servidor também seja servidor público, né, ou seja, tenha um casal de servidores, o marido foi antes, a esposa, também é servidora, é deslocada depois para o mesmo local, não se paga para a esposa uma nova ajuda de custo. Porque se entende que aquela ajuda de custo paga ao marido que foi antes, foi pago exatamente para que eles tivessem, né, um lugar para ficar. Eles conseguissem, nessa situação, arrumar todo um lugar para ficar com aquele dinheiro. Então, se a esposa está indo, provavelmente vai ficar, a criação é uma presunção que vai ficar com o marido, por isso não há necessidade de novo pagamento de ajuda de custo. Mas, além da ajuda de custo, são pagas também passagens para o servidor se deslocar. Nas passagens, a União paga também as passagens da família do servidor que o acompanha. Se a Constituição diz que a família é o núcleo essencial da sociedade, a lei não poderia permitir
ou facilitar para que a família ficasse desunida, separada. Por isso, se paga passagens também para os familiares. No caso de falecimento do servidor, seus familiares terão direito à ajuda de custo para que possam retornar à sede de origem do servidor. Então, a Administração Pública Federal pagará essa ajuda de custo desde que ela seja requerida até um ano após o óbito. Requerida até um ano após o óbito, nós teremos aí a possibilidade dessa ajuda de custo ser paga aos familiares junto com as passagens para que possam retornar à sede de origem do servidor, mas é necessário prestar atenção nesse prazo, um ano após o óbito, é o prazo máximo que se tem. A ajuda de custo será paga àquele que for exercer cargo de provimento em comissão, mesmo que não tenha outro cargo na administração federal, ele vai exercer um cargo de provimento em comissão, né, e para isso tem que sair do local onde atualmente mora. Ele recebe ajuda de custo. De outro lado, não recebe ajuda de custo aquele que saiu de sua sede e para ela retornou para o exercício de mandato eletivo. O sujeito que mora em São Paulo e é eleito deputado federal. Ele não recebe ajuda de custo, né, nos termos da Lei 8.112 para esse deslocamento, para o retorno. Vale ressaltar que o valor da ajuda de custo é definido em regulamento e deve equivaler até, no máximo, 3 meses de remuneração do servidor. Lembrando que, como a ajuda de custo ela é feita para fixação e não para manutenção do servidor, a ajuda de custo é paga apenas uma vez. Não fiquem pensando que a ajuda de custo é paga mês a mês, que isso não acontece. Ela vai ser paga uma só vez, com valor previsto em regulamento, sendo que este valor não poderá ultrapassar 3 meses de remuneração daquele servidor público, tá certo? Então, é o que nós temos em relação à ajuda de custo, a primeira das indenizações. As outras 3 indenizações veremos na próxima aula, juntamente com as licenças e afastamentos do servidor, tá certo? Eu queria agradecer a todos vocês a paciência, dizer que nossa aula termina agora, mas o nosso contato não. Continua à disposição de todos para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir, seja na sua mensagem, seja nas redes sociais. Lá, como eu já disse, estou como João Paulo Oliveira no Facebook e terei o maior prazer de tê-los como amigos nossos na rede, tá certo? A todos vocês, um grande beijo no coração, bons estudos, nos vemos na próxima, se Deus assim quiser.